Fala galera, salve. A gente demorou um pouco aí, né? É pra ter lançado no sábado, mas teve alguns problemas técnicos, inclusive a falta de internet aqui, que aí não deu pra mandar o vídeo pro editor a tempo, beleza? A live que a gente fez com o nosso amigo Falconeilson, acho que rendeu algumas curiosidades, né? A gente falou muito, mas assim, talvez tenha ficado alguns pontos com algumas dúvidas. Então, esse texto, esse particular aqui, vamos falar sobre um compilado de informações em fonte aberta na internet sobre a Ordem Rosa Cruz. Mas antes de eu começar, aproveita aí, se inscreve no canal, dá um curtir aí e se inscreve, faz um enxame, comenta. Eu espero aí, vai. Pelo menos comenta com legalzinho aí, ou qualquer coisa, né? Qualquer besteira aí, já dá moral pra gente. Bom, Rosacrucianismo, o movimento Rosa Cruz em si, eu não estou falando de uma ordem específica não, tá? Nenhum movimento em particular. O Rosacrucianismo no geral, ele se popularizou na Europa, normalmente no século XVII, certo? Foram publicados 3 manifestos, que eu vou falar já já. Então aí que começou a se falar mais do movimento Rosa Cruz. Essas 3 obras, elas têm como personagem principal Christian Rosenkreuz. E muito do que se fala nessa ordem é como se todas elas falam de um legado, né, serem portadoras da tradição primordial. A tradição primordial remonta ao Egito e até para trás dele. O Egito teria começado aí com o faraó Akhenaton, que era o Amenófis IV, e que ele teria se utilizado vamos dizer, do conhecimento que veio de Atlântida, mas aí é outro ponto. Falar de Atlântida seria só um vídeo só para isso. Então, nesses manifestos, a forma superficial, bem alegórica, se fala sobre Cabala, hermetismo e cristianismo, mas de uma forma diferente do que era tratado na época. Que a época era, você sabe que na Europa ali o que imperava era o cristianismo, e de uma forma talvez até mais conservadora do que a gente já está acostumado a ver, tá? Basicamente, o cristianismo, com alguns estudiosos, ele pode ser visto como um hermetismo cristão, certo? E como fonte, se confunde aí, né, como fonte, o derivado, entendeu? E também tem alguns estudiosos que dizem que ele surgiu no grupo de alguns protestantes alemães, mais ou menos ali naquela época de 1607 a 1616. Nessa época aí, nesse período, foram lançados os 3 manifestos. O Forma Fraternitatis, de 1614, o Confessio Fraternitatis, de 1615, e as Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz, de 1616. Esses textos influenciaram tanto a época que é dito que teve um iluminismo Rosa Cruz na Europa. Tá? Os manifestos foram publicados no momento em que esse domínio científico e tecnológico na natureza levou a um distanciamento entre ciência e cultura, no caso da época, a cultura cristã. O objetivo principal desses 3 escritos era contrariar essa tendência por meio da contínua reforma da ciência, ética e religião. Nessa época, não havia grupo de Rosa Cruz organizados. Foi só mais ou menos 140 anos após a publicação dos manifestos que a primeira organização Rosa Cruz foi fundada, em mais ou menos 1760. Era a Ordem Dourada dos Rosa Cruz. Mais tarde, eles viriam ser percebidos na Prússia sob os auspícios do reinado do Guilherme II. Então, após essa ordem se extinguir, o Rosacrucianismo se manteve de acordo com a Societas Rosacruciana em Anglia, a SRIA, em 1865. Então, depois disso, grupos teosóficos herméticos formados, eles se definiam como novos Rosacruzes e ajudaram na difusão do movimento. Então,
Esses manifestos anunciaram a reforma universal da humanidade através de uma ciência supostamente mantida secreta por décadas, até que o clima intelectual pudesse recebê-la. Então, aquela tradição ficou guardada ali, adormecida, passada de forma sigilosa de um membro para outro, e quando se via que a pessoa poderia receber aqueles ensinamentos e não passar por uma autoridade eclesiástica, então ali a pessoa é passada, mas aquele conhecimento ficou restrito e é uma coisa muito mesmo sigilosa. E uma coisa bem velada, com alguns códigos, algumas... Enfim, ficou restrito a alguns, daí que tem todo assim, um imaginário, porque é uma sociedade secreta, mas não com cunhos maléficos, mas com cunhos de esconder as suas raízes, as suas cerimônias, temendo que tivesse uma represália e viesse a destruir todo o conhecimento. Porque naquela época o conhecimento ele era inseguro, era feito aqui na cabeça das pessoas de forma redigida. Então, se queimassem os documentos e matassem as pessoas, o documento se perdia. Aliás, todo aquele legado ia se perder. Então, controvérsias surgiram se a Ordem Rosa Cruz começou com os manifestos ou se ela já existia antes. Então, tem isso aí, esse debate aí. Então, assim, também tem uma confusão, o pessoal fala se da Ordem Rosa Cruz e a maçonaria, elas são instituições distintas, certo? Então, assim, dizem os historiadores que a maçonaria vai surgir ali ao menos no século XVI, século XV, e na Europa já havia registros de uma ordem misteriosa que se acredita ser a Ordem Rosa Cruz, assim, pouco depois de Cristo, certo? Então, assim, há duas correntes, né, como a gente diz, de origens dessa ordem. A primeira é tomando como consideração a história do Christian Rosenkreuz, né, que muita gente chama do irmão CRC, Christian Rosenkreuz. Né? Ele teria nascido em 1378 na Alemanha, seus pais teriam sido pessoas ilustres, mas sem posses, e ele começou aprendendo grego, latim, hebraico, magia. E depois do falecimento do mestre, do Christian, ele teria retornado à Alemanha e fundado a Rosa Cruz. Um pequeno grupo, mas só 8 pessoas. De acordo com os ensinamentos obtidos dos mestres árabes e todas as peregrinações que ele fez, ele teria curado doenças e praticado o ocultismo. Então ele teria formado a Casa Santi Espíritos, de onde, através da cura de doenças e amparo daqueles necessitados de ajuda, foi desenvolvendo essa confraria que depois, no futuro, iria orientar os monarcas na boa condução dos destinos da humanidade. Segundo o texto Fama Fraternitatis, Christian Rosenkreuz morreu em 1484 e após a morte dele, a ordem se extinguiu. Então, assim, onde ele foi enterrado permaneceu desconhecido, e só 120 anos depois que foi descoberto. Então aí teria nascido a Ordem Rosa Cruz. O nome Christian Rosenkreuz não foi escolhido à toa. Christian, de Christus, e Rosen, de rosa, e Kreuz, cruz. Cristo, Rosa Cruz. Certo? Outra corrente que é dita, que é um historiador maçônico, que é considerado um dos fundadores do rito de Mizraim, é dito que a Rosa Cruz teria origem numa sociedade secreta e altamente hierarquizada, ao contrário dos ideais da fraternidade, né, que é dito, né? Então, assim, essa seria a Rosa Cruz de Ouro, que inclusive ela teria tentado sem sucesso submeter a maçonaria ao seu poder, e essa ordem teria sido criada em 46, um sábio de Alexandria chamado Ormo, e seus discípulos foram convertidos por Marcos, o evangelista. Seu símbolo dizia que era uma cruz vermelha em cima de uma rosa, daí a designação Rosa Cruz. Essa ordem teria, portanto, nascido da fusão do cristianismo primitivo com a mitologia egípcia. Então, Rosenkreuz, nessa versão,
seria apenas um iniciado, um percussor, não um grande mestre. Um grande mestre, mas não o fundador em si. Então, muito depois, né? Então, assim, surgiram algumas ordens com essa denominação Rosa Cruz, e cada uma delas tem o seu legado, e, vamos dizer assim, elas trazem para si a responsabilidade de se dizer portadoras do conhecimento antigo, certo? A primeira ordem, que é ordem cronológica, né, vamos dizer assim, que se diz, né, disseminadora do conhecimento Rosa Cruz, é a Fraternidade Rosa Cruz, né, que é fundada por Mike Sandel, é dos Estados Unidos. Ela não se diz ordem Rosa Cruz, certo? Ela não se diz ordem, mas ela se diz como, digamos assim, ela não reivindica, ela se considera a escola de exposição das doutrinas e preparação do indivíduo para caminhos mais profundos na ordem espiritual. A verdadeira ordem Rosa Cruz, para eles, só funciona nos planos espirituais. Tá? Então, em seguida, vem a MORC, que eu faço parte. Foi fundada em 1915 por Harvey Spencer Lewis, nos Estados Unidos, que recebeu essa missão lá, né, foi lá para a Europa, recebeu as iniciações, dito como foi receber em Toulouse as iniciações e com a missão de perpetuar o conhecimento da Rosa Cruz nas Américas, certo? Estava naquela época da Primeira Guerra. Então, além disso, alguns anos depois ele também ficou responsável por perpetuar o legado da tradicional Ordem Martinista, que foi fundado por Papos, que tem o legado de Saint Martin, Jean-Baptiste de Villemot. Então, um cristianismo esotérico. Então, além, né, a terceira ordem é a Fraternitas Rosae Crucis, também fundada nos Estados Unidos, e ela diz ser que foi fundada em 1614, em todo aquele movimento que a gente falou. Também tem outra ordem, que é a Fraternitas Rosacruciana Antiqua. Foi fundada em 1927 e tem sede no Rio de Janeiro. Uma outra ordem é a Lectório Rosacrucianum, que é a chamada Rosa Cruz Áurea. Foi fundada na Holanda em 1924 e como uma divisão da Fraternidade Rosa Cruz de Max Sandel. Então esse grupo se emancipou, começou a se emancipar em 35, 45 e fundou essa eles consideram a escola gnóstica. Então eles também têm sede aqui em Fortaleza, certo? Então mais uma ordem é a Confraternidade Rosa Cruz, que ela foi fundada por Gary Stewart, que foi um dos dirigentes da MORC, que teve um problema ali quando ele foi o dirigente maior, e por conta dessa divergência aí, ele fundou essa ordem. Então, e uma última ordem é a OKRC, é a Ordem Rosa Cruz Cabalística, que ela diz que foi fundada em 1888. Então, assim, ela pega Rosa Cruz, Martinismo, Cabala e Hermetismo e congrega ali os seus ensinamentos, certo? Então, o movimento Rosa Cruz é bem amplo, como vocês estão vendo. Essas aí são as ordens mais famosas a nível mundial. Se você conhecer outra aí, você pode comentar aí. Também, se eu falei alguma coisa, eu tentei passar esse vídeo de forma bem sucinta, de forma rápida, beleza? Para não ficar enfadonho e tal. Mas, se vocês quiserem comentar alguma coisa, agregar conhecimento, estão aqui, beleza? E, no mais, galera, conhecimento é bom, conhecimento deve ser procurado, mas lembrem-se que a internet também tem muito conteúdo de origem duvidosa, certo?
E qualquer coisa aí, se vocês quiserem, pode me chamar para bater um papo, que a gente conversa aí. Eu não sou tão agradável assim, sou meio antissocial, mas a gente, a gente conversa. A gente conversa, beleza? Mas até contraditório esse convite eu dizendo isso, né? Mas pode chamar. Eu teria o maior prazer se puder esclarecer alguma dúvida, né? Vou ficar muito feliz. Então, no mais, galera, é isso. Repetindo aí, aproveita aí, dá uma curtida aí, beleza? Se inscreve. E no mais, muita paz aí pra vocês. Paz profunda.